Você já sentiu que está estudando violão sem chegar em lugar nenhum? Como se você estivesse atirando várias flechas ao mesmo tempo para lugares diferentes, para alvos diferentes, sem acertar nenhum, sem sentir o progresso? Eu quero te ensinar o método do arqueiro, que é uma metáfora extremamente simples para falar de um conceito que é extremamente simples, mas que muito pouca gente aplica. E quando você começar a aplicar, você vai ver uma diferença brutal nos seus resultados, na sua evolução, no seu progresso no violão. O que é o método do arqueiro? É fazer exatamente o que um arqueiro faz. Ele mira, ele se posiciona e ele atira em um alvo só. O arqueiro não atira várias flechas ao mesmo tempo para acertar em diferentes alvos. Ele tem uma flecha, ele quer acertar essa flecha em um alvo. Se você fizer isso no seu estudo do instrumento, você vai chegar muito mais longe, muito mais rápido. Se eu te perguntar qual é o seu alvo hoje no violão, você consegue me responder? O primeiro pilar do método do arqueiro é definir com clareza a sua prioridade. Se você tiver 3 coisas para desenvolver e você tenta aprender as 3 ao mesmo tempo, é mais provável que isso demore mais do que se você focar em uma de cada vez, né? Uma, depois a outra, depois a outra. Então, quando você mata essa, você vai para essa, quando você mata essa, você vai para essa, e aí você consegue fazer as coisas com um progresso mais rápido e consegue fazer tudo o que você quer. Isso não muda o seu objetivo no violão, não muda o seu caminho no violão, mas muda o seu foco e a velocidade na qual você vai desenvolver essas habilidades. Existem exceções? Sim. Se você é músico profissional e tem 6 horas por dia para estudar, 8 horas por dia para estudar, 10 horas por dia para estudar, é inteligente que você foque em mais de uma coisa. Até porque você vai cansar a sua musculatura de tanto estudar técnica, de tanto estudar progressões de acordes em harmonias muito complexas. Você vai cansar mentalmente, você vai cansar do ponto de vista muscular, então você variar entre uma técnica específica, um estudo de teoria, um estudo de percepção, pode ser muito saudável. Mas para pessoas que têm até 2 horas por dia para estudar, eu não recomendo que você foque em mais de uma coisa, no máximo 2, para não desviar muito o seu foco, para que você consiga evoluir em algo e chegar muito longe naquela coisa específica que você determinou que faria bem. E aí quando você consegue, você fica feliz, existe um ciclo de gratificação, você consegue sentir que o seu estudo gera um resultado, que a sua evolução está acontecendo, isso te estimula a estudar ainda mais, com ainda mais foco e ver ainda mais sentido no violão. Depois que você encontra a sua prioridade, vamos supor, quero aprender a tocar bossa nova bem. Essa é uma prioridade, mas é muito ampla. O que você vai fazer? Você vai destrinchar ela. Você vai entender qual é o próximo passo imediato que você vai ter que tomar para aprender a tocar bossa nova bem. E aí, o que você precisa? Você precisa mapear aquilo que você já sabe e você precisa, a partir desse mapeamento, entender qual é o próximo passo natural. Qual que é o próximo passo lógico. Então, vamos supor que você não saiba nada de tétrades, você aprendeu bem as tríades e você quer aprender bossa nova. O próximo passo natural é que você aprenda as tétrades, porque praticamente todas as músicas da bossa nova têm acordes com tétrades. Então é importante que você memorize os shapes das tétrades na 6ª corda, depois na 5ª corda, né? Concluída essa etapa, talvez você passe para as notas alteradas, acordes com 9ª, com 11ª, com 13ª, né? Tudo depende do seu objetivo. Então, aprender bossa nova é muito amplo, você tem que destrinchar em pequenos passos. Então, pensa, qual é o seu próximo passo imediato para aprender e desenvolver suas habilidades na sua prioridade no momento. Uma coisa muito importante é você entender quanto tempo você realmente tem para dedicar ao violão. Quando a gente começa uma jornada com um instrumento, é muito fácil a gente falar, eu tenho 2 horas para estudar, eu tenho 4 horas para estudar por dia, ou mesmo eu tenho 1 hora para estudar por dia. Se você trabalha, se você tem filhos, se você faz um monte de coisa e ainda precisa relaxar no final do dia, é importante que você seja realista, né? Eu prefiro que você fale, cara, eu tenho 30 minutos por dia e consiga de fato fazer isso durante 30 minutos todos os dias, do que aquele cara que chega lá e fala, eu tenho 3 horas por dia para estudar. Na 3ª semana já nem pega mais no violão. Isso é muito comum. Então, uma forma legal de pensar sobre quanto tempo você objetivamente tem no seu dia
é assim, pega o dia mais corrido, o dia com mais coisa, o dia que você está estressado, o dia que você está, né, com problema, com atividades extra, com, sei lá, um monte de coisa que você não tem normalmente. E pensa, nesse dia extremamente agitado, quanto tempo você tem, de maneira realista, para dedicar ao violão? E pega esse tempo como referência. Pensa em um tempo que você conseguiria, de maneira realista, dedicar ao violão durante não uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, mas durante 1 ano, 2 anos, 10 anos. É realista você dedicar 2 horas por dia ao violão durante os próximos 10 anos? Se for, ótimo. Se não, você precisa diminuir o tempo realista, porque o tempo realista é aquele que realmente vai ser utilizado para sua prática e não vai te sobrecarregar e não vai frustrar a sua expectativa, porque muita gente fala, vou estudar 2 horas e não consegue estudar 2 horas e a pessoa fica culpada, e quando ela fica culpada, ela começa um ciclo de evitar o violão para não confrontar a culpa por não estar estudando. Isso é extremamente comum. Eu já fiz isso. Você tem um objetivo, você não cumpre e aí você evita aquele agente de frustração, aquele agente de culpa, aquilo que fez com que você se sentisse mal. E aí você acaba não evoluindo e a culpa aumenta e você evita ainda mais para não confrontar a sua própria incapacidade de fazer as coisas darem certo. Depois que você definiu o tempo que você tem para estudar, é importante que você entenda o que você vai fazer durante esse tempo. Eu gosto, se for uma questão técnica, de dividir 50% para progresso e 50% para revisão. Por quê? Porque muita gente foca só no progresso, só em tocar músicas novas, só em fazer exercícios novos e não foca em revisão. E o que acontece? Você começa a regredir enquanto progride. Você regride em algumas áreas enquanto você progride em outras. Isso faz com que muitas pessoas fiquem estagnadas no instrumento. Então você tem que revisar aquilo que você já fez e você tem que progredir além daquilo que você já desenvolveu. Quantas pessoas não deixam de estudar durante 2 semanas e quando voltam não conseguem tocar os trechos difíceis? Quando a gente está falando de técnica, a gente está falando de uma questão motora e muscular. A gente está falando de algo que exige constância. Então não espere evoluir muito no violão se você não faz um trabalho de revisão técnica, de revisão de repertório, de revisão de exercícios difíceis para você ou de partes de músicas que são desafiadoras. Isso é sua prioridade agora, e seu próximo passo agora não é um passo técnico, você pode dedicar ou 100% do seu tempo a esse próximo passo até desenvolver ele rapidamente e passar para o seguinte, né? O que é muito legal, porque, bom, quero estudar 1 hora por dia e quero entender harmonia, quero entender pelo menos o básico de harmonia. Então eu vou lá estudar, né, os campos harmônicos, vou lá entender a formação dos acordes, os intervalos e tal. Não é uma coisa que você precisa revisar tanto quanto técnica. Então você vai, estuda 1 hora disso, no segundo dia você já está entendendo bem, no terceiro dia você já sacou os intervalos, já sacou o campo harmônico, né? Talvez demore um pouco mais, 7 dias. Uma vez que você entende isso, você já passa para o próximo conceito harmônico que você quer desenvolver. Ah, mas se eu ficar só estudando teoria, só estudando harmonia, eu vou perder a minha técnica que eu já desenvolvi com tanto esforço. Então você está falando para eu só focar no próximo passo, só focar na prioridade, mas eu vou perder coisas nesse processo. O que eu faço? Aí que tá, uma coisa muito legal é você começar o tempo de estudo de instrumento ou de música com um aquecimento. Mesmo que você vai estudar teoria no papel depois, dedique 10 a 15 minutos desse tempo em contato com a música a um aquecimento que se torna também um exercício de revisão técnica, para que você não regrida. Então pega as músicas mais simples e começa tocando elas nos primeiros 5 minutos e depois, nos outros 10, parte para as músicas um pouco mais complexas do seu repertório. Isso vai garantir que você mantenha o estudo do violão na sua rotina, mesmo que você queira focar em harmonia, em teoria, em estudos mais teóricos. E um outro aspecto muito importante do método do arqueiro é você eliminar as distrações. Enquanto o arqueiro está mirando e atirando uma flecha, ele não fica olhando no celular. As pessoas não falam com ele não fica pensando em 1000 outras coisas. Então é importante que quando você está dedicando tempo ao violão, você esteja, de fato, concentrado com o instrumento em mãos, olhando para ele sem ficar respondendo celular, sem ficar respondendo notificações, sem ficar olhando o computador. Um erro muito comum em iniciantes e pessoas que aprendem como autodidatas é estudar de maneira passiva. Tirei mais ou menos aqui um riff e fico tocando ele 1000 vezes enquanto eu assisto um Netflix. Isso é comum e é algo que, se não atrapalha o seu progresso, definitivamente não é a forma mais rápida de você aprender.
Por que pode atrapalhar? Porque você vai desenvolver vícios se você não tomar muito cuidado, porque você vai tocar de maneira errada muitas vezes. Isso faz com que você aprenda a tocar de maneira errada e é muito mais difícil você corrigir isso do que você aprender de maneira certa desde o início. Você pode colocar até um timer, se facilitar, pode ser no celular, de 50 minutos, se é o tempo que você tem, de 1 hora, de 30 minutos, de 15 minutos, que é o tempo que você vai ter de sessão de estudos. E aí você foca só no violão durante aquele período. Depois que o timer tocar, aí você pode tirar a cabeça do violão, fazer outra coisa. Mas se você quer usar o método do arqueiro, ele exige que você elimine as distrações durante a sessão de estudo. Por quê? Porque se você estiver tocando violão e fazendo várias outras coisas ao mesmo tempo, você não vai estar com a concentração necessária para a retenção das memórias que você precisa para de fato evoluir. E se você mantém o hábito da concentração com o instrumento, isso ajuda não só no seu progresso no violão, mas na vida como um todo. Se torna um espaço de meditação e foco e concentração no seu dia. Isso transcende a música, isso faz com que você também ganhe mais concentração em outros aspectos da sua vida. Então, o método do arqueiro, que é um nome divertido que eu criei durante uma aula com um estudante há muitos anos atrás, ele consiste em 4 partes. A primeira é você definir a sua prioridade, depois você vai quebrar essa prioridade, entender qual que é o seu próximo passo imediato, depois você vai entender exatamente o tempo que você tem para dedicar a essa prioridade e depois você vai eliminar as distrações. Essa é uma forma muito legal da gente escapar de um dos maiores problemas que a gente tem hoje para quem quer aprender violão, porque você tem infinitos conteúdos de música, infinitos conteúdos de violão. Tem um professor que vai falar que a sua prioridade tem que ser essa, outro vai falar que a prioridade tem que ser outra. Tem tantas formas de você aprender um só conceito que a gente fica sobrecarregado, é difícil saber qual caminho a gente deve seguir. Por isso, eu criei uma metodologia em 100 níveis, na qual você vai aprendendo o violão como se jogasse um videogame e, sobretudo, é um caminho claro para a sua evolução. Você sempre vai saber qual é o próximo passo imediato para você seguir até chegar no nível avançado. É um método focado em técnica, interpretação e repertório e a gente já tem mais de 10 mil alunos que aprenderam usando essa metodologia. Se você quiser pode ir em outras redes sociais e procurar os comentários das pessoas. É uma coisa que alimenta muito o meu trabalho hoje, ver os alunos progredindo, tocando, enviando e-mails, enviando vídeos, enviando comentários do quão esse método foi importante para eles que já tinham desistido muitas vezes do violão, que achavam que não iam conseguir evoluir. Então, quando você tem um caminho claro, um caminho simples e divertido, porque é baseado na lógica dos videogames, tem desafios, tem apostilas de revisão para você não regredir enquanto aprende, você fica com um processo de evolução muito facilitado. Então, não quer dizer que você precise de uma metodologia como essa para evoluir, mas isso definitivamente acelera a sua evolução, seu desenvolvimento e faz com que tudo fique mais divertido, faz com que você consiga entender o progresso real daquilo que você está fazendo. Antes você estava no nível 20, 3 semanas depois você está no nível 50, então você evoluiu 30 níveis. É muito legal você saber o quanto você está evoluindo ao longo do tempo, porque isso é estimulante também. Se você quiser saber mais sobre essa metodologia, clica no link na descrição desse vídeo e se você quiser continuar assistindo os vídeos aqui do canal, clica aqui em cima.